Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosiliane de Castro Coguto e Rorato, sou professora da disciplina de Nutrição Humana, primeiro semestre, do curso técnico em Nutrição e Dietética. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o trato gastrointestinal e sua importância na nutrição humana, na qual vamos conhecer o conceito do trato gastrointestinal, identificar os principais órgãos e órgãos anexos que o compõem, descrever as funções de cada um deles e a participação dos órgãos anexos no processo digestivo e compreender a importância do trato gastrointestinal na nutrição humana, para a nutrição humana. Mas antes de iniciarmos o conteúdo, eu quero deixar uma pergunta para vocês refletirem. Então vamos lá. Qual a importância do trato gastrointestinal para a nutrição humana? Não respondam agora, ao final da aula voltaremos a essa questão. Então vamos para o conceito do trato gastrointestinal. O que é o trato gastrointestinal? É um tubo oco que se estende da boca ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar, trato digestório ou tubo alimentar. Composição do trato gastrointestinal. Os órgãos componentes do trato gastrointestinal são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, o ânus e também os órgãos anexos, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Qual é a função do trato gastrointestinal? O trato gastrointestinal é responsável por realizar o processo de digestão, que consiste na transformação dos alimentos que ocorrem de forma organizada e sequencial ao longo das diferentes estruturas que compõem o aparelho digestivo. Vamos então falar sobre a boca, que é o primeiro órgão componente do trato gastrointestinal. A boca é a porta de entrada dos alimentos no tubo digestivo. É conhecida também por cavidade oral ou cavidade bucal. É formada por dentes, gengiva, língua, lábios, bochecha e o palato. Função: é na boca que se inicia o processo de digestão. Os dentes cortam, rasgam e trituram os alimentos, enquanto a língua os mistura à saliva, formando então o bolo alimentar. Faringe, segundo órgão componente do trato gastrointestinal. A faringe é um canal muscular membranoso, apresenta aproximadamente 12 centímetros e meio de comprimento, faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório e comunica-se com o nariz e a boca, ligando-se à laringe e ao esôfago. Função: na faringe ocorre o fenômeno da deglutição, que é o ato de engolir, em que a epiglote fecha a laringe, impedindo que os alimentos cheguem à traqueia. Em seguida, o alimento desce para o esôfago. Esôfago, terceiro órgão componente do trato gastrointestinal. O esôfago é um tubo muscular oco e liso que conecta a região a faringe ao estômago, mede cerca de 25 a 30 centímetros em adulto. Função: sua função é conduzir o bolo alimentar até o estômago, através dos movimentos peristálticos, que são movimentos ondulatórios, involuntários, que são comandados pelo sistema nervoso. Estômago, quarto órgão componente do trato gastrointestinal. O estômago é um órgão que realiza a conexão entre o esôfago e o intestino delgado. Localizado do lado esquerdo do abdômen, ele se caracteriza por ser a porção mais dilatada do tubo digestório.
é anatomicamente dividido entre cárdia, fundo, corpo, antro e piloro. Função. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, que é formado por ácido clorídrico e pepsina, que é uma enzima que é responsável pela digestão das proteínas. Após a ação de todas essas substâncias, o bolo alimentar transforma-se em quimo, massa pastosa de caráter extremamente ácido. Intestino delgado, quinto órgão componente do trato gastrointestinal. O intestino delgado é a parte mais longa do trato gastrointestinal. Está localizado entre o estômago e o intestino grosso e é dividido em 3 partes: duodeno, jejunum e íleo. Função. O intestino delgado atua na digestão e absorção dos nutrientes. Nele, o quimo mistura-se ao suco pancreático, à bile e ao suco entérico. Todos esses produtos alteram as propriedades do quimo, que passa a ser chamado de quilo, um líquido leitoso onde o organismo absorve a maior parte dos nutrientes. Intestino grosso, sexto órgão componente do trato gastrointestinal. O intestino grosso é a porção final do trato gastrointestinal. Estende-se do íleo até o ânus e possui um comprimento de aproximadamente 1,5 m e 6,5 cm de diâmetro. Ele subdivide-se nas seguintes partes: seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide. O colo sigmoide se junta ao reto, que então se conecta ao ânus. Função. O intestino grosso apresenta como funções principais a absorção de água e eletrólitos, eliminação dos resíduos da digestão por meio da formação e eliminação das fezes. Vamos então aos órgãos anexos ao trato gastrointestinal. Os órgãos anexos, as funções, as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas produzem a saliva, que ajudam na mastigação e na digestão. Fígado produz a bile, que auxilia na digestão das gorduras. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que contém enzimas que ajudam na digestão dos alimentos. Então, pessoal, como já vimos como funciona o trato gastrointestinal, agora vamos para a resposta. Tchananã! Qual a importância do trato gastrointestinal para a nutrição humana? O trato gastrointestinal é importante porque garante que o organismo obtenha os nutrientes necessários para produzir energia, manter-se saudável e funcionar adequadamente. Então, ele produz energia, fornece energia para as atividades do dia a dia, ajuda a manter-se saudável, nutre o corpo, fortalece o sistema de defesa e ajuda na manutenção da saúde. Permite ao corpo funcionar adequadamente, isto é, garante o bom funcionamento dos órgãos e sistema do organismo. Tá? Uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis cuidam do seu trato gastrointestinal e da sua qualidade de vida. Considerações finais. Concluímos que conhecer o funcionamento do trato gastrointestinal é fundamental para compreender a importância da nutrição humana, a digestão e a saúde. Nutrição humana, digestão, absorção de nutrientes, saúde e qualidade de vida. Eu finalizo essa aula deixando uma mensagem do grande gênio da humanidade para vocês refletirem, Albert Einstein.
Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar que eu estou aqui para esclarecer, porque o objetivo do curso e a minha principal missão é fazer com que vocês aprendam todo o conteúdo sobre a importância do trato gastrointestinal na nutrição humana, para que vocês sejam excelentes profissionais e façam muito sucesso em suas carreiras. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.